uma alegria ter vocês aqui, né, nesse momento, para poder compartilhar uma trajetória, a construção de uma história. E, antes de tudo, eu quero fazer um agradecimento à Bia, ao Max, ao Vitor, que eu tenho a alegria de ter também em um dos grupos de estudo. E um agradecimento também às pessoas que estão aqui na Multiarte, que fazem a Multiarte acontecer. É uma alegria poder estar aqui compartilhando com vocês. É algo que é muito precioso para mim, né? E é essa preciosidade dessa construção que eu vou querer compartilhar. É uma surpresa o interesse do tema, né, que despertou nas pessoas, arte e psicanálise. E eu não sei o que vocês imaginam, né, se tem pesquisadores da área. Eu conheço algumas pessoas que nós tivemos aqui, durante um tempo, um grupo de pesquisa, de estudo de arte e psicanálise. Vai fazer com a Ercília, a Virna está aqui. E nós estávamos ali num mapeamento do que significa isso, né? Porque o I dá uma ideia de ligação, dá uma ideia de junção, de liame. Mas nem sempre as coisas acontecem dessa forma, né? Essa questão de uma ligação, ela pode muito mais ser dada por uma errância, por uma desconexão, né? Psicanálise e arte, arte e psicanálise. Esse é um campo tensionado, né? E as esferas dessa tensão serão colocadas de alguma forma aqui por intermédio da história. E na vida de qualquer pessoa, né, existe a construção de uma história. E eu quero compartilhar com vocês um pouco de como isso se deu, de como esse campo de interesse passou a surgir no meu norte, de como isso apareceu diante de mim com uma luz diferenciada, com uma vibração de outra ordem, como uma potência, como um magnetismo, como algo que me puxava a querer caminhar mais, a querer saber mais, a querer compreender ao meu modo, né, como era essa aproximação ou esse confronto. E, nesse percurso, assim, o que eu vou trazer muito para vocês hoje é o resultado, em grande parte, do que foi o meu trabalho de conclusão de curso do curso de psicologia. Ele teve o tema da captura estética, o projeto inicial veio a partir das obras do Leonilson. No entanto, muitas coisas aconteceram. E, quando eu estava aqui pensando e recolhendo algumas imagens para esse momento, eu também pensei muito quando começa uma pesquisa. É naquele momento em que você vai ter que fazer o trabalho de conclusão de curso, em que você tem que organizar o material, recolher bibliografia, ou uma pesquisa começa antes, ou uma pesquisa começa no lugar que não é possível mapear por uma trama consciente. E eu tentei lembrar disso, de quando foi a primeira centelha, quando um primeiro lampejo surgiu do interesse de pesquisar esse tema, né? E eu acabei no curso de Direito. Não foi no curso de Artes, nem no curso de Psicologia, né? Porque tenho a graduação em Artes, em Psicologia e em Direito. Eu não advogo mais, apesar de ainda pagar o OAB. Mas foi no Direito, com um professor que ele era totalmente diferente do que se espera de um professor da carreira jurídica. E eu trouxe aqui os livros dele. Vocês vão começar a entender por que é que ele começou a dar uma liga. A Rua Grita Dionísio. Um professor do direito que escreve um livro com esse título, ele vai ter um olhar, né, diferente também. E o outro título é Territórios Desconhecidos. A procura surrealista pelos lugares do abandono do sentido e da reconstrução da subjetividade. O nome desse professor é Luiz Alberto Vará. Ele é um professor argentino, já falecido. E, à medida em que, enquanto eu já tinha terminado o direito, exercia a advocacia, era bem sufocante participar das audiências e do trâmite dos processos, e encontrar aquela linguagem fria e objetiva dos incisos e artigos dos códigos jurídicos. E era um ambiente assim que eu não me sentia no meu lugar. E, quando eu li o Vará, aquela fala dele foi uma fala tão intensa, porque ele denunciava uma moral dos desejos escravizados.
ele falava de que existe um encontro, que é um encontro amoroso, e que esse encontro amoroso se dá a partir do encontro de duas reservas selvagens. Ele falava que todo começo esconde uma arte. Ele dizia que era preciso poesia para construir um caminho. Enquanto essa leitura ela me causava impactos, enquanto essa leitura ela trazia para mim novas perspectivas, novos rumos e situações em que eu me sentia cada vez mais fora do lugar na esfera do direito, isso fez com que eu tentasse mudar de lugar. Mas ainda do Vará, ele trouxe para mim a ideia do lapidário. Lapidário, ele é uma espécie de... é um lugar em que se depositam coisas, se depositam fragmentos. Ele recebe, então, ruínas. Ele recebe pedaços de coisas de outros tempos. Isso pode ser um átrio de um castelo, pode ser um pátio de um museu, pode ser uma sala de um museu. E esses vários tempos, essas ruínas, esses fragmentos, eles se encontram. Eles se encontram, né, apesar de não ter composto anteriormente um todo. E uma nova configuração se faz desse encontro de ruínas. Então, a ideia do lapidário, que o Vará trabalha no livro, é a ideia de que existe também um lapidário oculto, secreto, em cada um de nós. E que esse acesso, que é por intermédio de um território desconhecido, né, ele falava, claro, do inconsciente, isso se dá como uma potência ou um encontro com uma janela entreaberta ao imaginário. E ele falava isso quando falava da obra de arte visual. Ele trazia a obra de arte visual como algo que te convidava a encontrar algo que é estranho em você. Fazer falar algo que é estranho, o que para nós pode ser o sonho, o que para nós pode ser algo que fale de um espelho, que é um espelho deslocado, paradoxal. Então, a psicanálise estava muito presente nos textos dele. A psicanálise, a arte, o mito, a mitologia também, o cinema, a filosofia, e ele conseguia fazer isso com o olhar da complexidade, juntando tudo de uma forma que era coerente, né, com o direito. Então, esse início de processo, eu lembrei muito do Vará. Mas se eu fosse mapear o começo de uma pesquisa que chama para uma relação da arte com a psicanálise, eu posso lembrar da infância. Eu posso lembrar do olhar da criança que, enfim, tinha muitas questões. Da criança que, ao mesmo tempo, era tão alegre e, às vezes, tão triste. De uma criança que ficava encantada com o mundo da fantasia. E, quando eu falo dessa criança, claro, eu falo de todos nós. Né? De todos nós que também fomos e somos crianças. Uma fala de um psicanalista chamado Jean-Bertrand Pontalis, que eu navego muito pelos escritos dele. Ele diz que nós temos todas as idades. Né? Temos todas as idades. O velho, o adulto, que somos hoje, a criança, que já fomos. Existem algumas situações que atualizam tudo isso e colocam todas as idades no mesmo lugar. Daí a potência da arte. Daí a questão de se colocar diante de um ambiente, uma atmosfera que te convoque a perceber diferente, a não ver o mesmo sempre da mesma forma. E nesses caminhos, né, qual foi o primeiro, assim, né, quando a coisa deu mesmo um start de iniciar a pesquisa? Era 2002, e eu fazia a Faculdade de Artes, eu entrei em 2002, e na Faculdade de Artes existe, né, já acabou essa faculdade, já era na FGF, e existia, muita gente legal fez faculdade lá, e muitos artistas, Valéria Américo, Yuri Firmeza, Milena Travassos, eram todos da mesma turma. E existia uma disciplina que era a filosofia da arte, e o professor era o Tiago Temudo. Não sei se alguém aqui conhece o Tiago. E ele, no desenvolvimento da disciplina, ele indicou a leitura de um texto do Freud, que foi o primeiro texto que eu li do Freud, que foi esse, que está aqui na imagem para vocês, Os 5 Lições de Psicanálise.
Esse texto ele é muito famoso, ele é de 1910, e ele traz, né, uma visão geral da psicanálise até aquele momento. E o Freud apresenta esse texto na Clark University. Ele está levando a psicanálise para o novo mundo, né, porque o Freud vem do contexto europeu, do velho mundo, e ele estava ali levando para as pessoas que, enfim, não conheciam, estavam com sede de conhecer o que era esse novo método de cura. Na época ainda se chamava assim de cura pela fala, e em todo o contexto da histeria. E ele levou a fala para essas pessoas em forma de 5 lições. Desde o início do arcabouço da psicanálise, no qual ele traz o tratamento dos sintomas histéricos, desde a Diana O, que era uma paciente que ele acompanhou, que era do Breuer, passando pelo processo da hipnose do Charcot, até chegar no clássico e tão celebrado também no mundo das artes, o livro A Interpretação dos Sonhos, né, que apesar de ter sido concluído em 1899, ele foi lançado em 1900 como sendo um marco desse novo século. Esse novo século que considerava, na visão freudiana, os sonhos algo muito importante, que traziam uma linguagem que era não deveria ser desacreditada, ou que falava muito mais sobre nós mesmos do que nós chamamos de uma linguagem consciente, do que nós acessamos de uma forma, né, por intermédio do que lembramos ou do que colocamos quando estamos aqui falando. Então, a linguagem dos sonhos, ele fala no texto, a via régia, né, de encontro com a psicanálise. Os sonhos, a fantasia, todo o sistema de condensação, que é o mecanismo do sonho, e deslocamento, figurabilidade. De alguma forma, já nascemos iconográficos por essa construção. Todos nós somos sonhadores, né? Algumas pessoas não lembram dos próprios sonhos ou acham que não sonham, mas todos nós somos sonhadores. E quando o Freud constrói todo esse processo, né, todo esse arcabouço da psicanálise, ainda tem muita coisa por vir depois disso, mas ele traz também algo que vai borrar as fronteiras entre ficção e realidade. O que se chama Estatuto da Realidade é também fantasia. O real e a ficção, eles ficam imbricados, eles estão numa mistura. Ele borra isso e ele dá um estatuto de uma credibilidade, de uma força, de uma intensidade ao que vem por intermédio desse estranhamento do sonho, que às vezes nós não damos valor, mas que pode falar tanto acerca de nós mesmos. Então, o encontro com o trabalho do Freud, enquanto eu lia na Faculdade de Artes, essa primeira vez, o texto, ele sempre utilizou, né, eles utilizavam muito a metáfora, a analogia, os símbolos da arte no texto dele. Ele, nesse livro, nesse texto, 5 lições de psicanálise, ele, por exemplo, ele vai falar da fixação psíquica, e ele traz histórias para contar isso. Vocês sabem que o Freud era um exímio escritor, né? Ele escrevia muito bem, os textos dele são muito gostosos de ler. Às vezes, ele escreve como quem escreve um romance. Então, ele leva o leitor nas águas, né, do argumento dele. Quando você vê, você já passou por várias portas, já entrou em vários espaços, e ele vai te colocando diante do que ele está desenvolvendo de uma forma muito maleável, com um fluxo muito tranquilo. É uma característica da escrita freudiana. Ele tem uma capacidade de impactar o leitor. E nesse texto, 5 lições de psicanálise, para falar sobre a fixação, ele vai contar uma história do século XIII. É uma história, vocês estão vendo aí, uma cruz do século XIII, em forma gótica, e ele conta essa história por intermédio de uma história de amor. Né? Eleonor e Eduardo, da Inglaterra, Eduardo I e Eleonor, estavam indo para um evento, né, que aconteceu na Escócia. Era, inclusive, a morte de uma pessoa, eles estavam indo para os velórios e o enterro. E, durante o caminho, Eleonor ficou doente. Ela ficou gravemente doente. E ela acabou falecendo.
antes de chegar ao seu destino. A morte da rainha fez com que toda a corte que estava indo para um outro enterro voltasse, fizesse o caminho de volta para casa. E nesse caminho de volta para casa, como eles já tinham feito uma longa travessia, era necessário pernoitar em vários locais. E a cruz, né, cada cruz que foi erguida, foram erguidas no total de 12 cruzes. Cada cruz que foi erguida foi em cada local de parada. Em cada local que eles tiveram que ficar, uma cruz foi erguida e marcou esse percurso do corpo de Leonor no caminho de volta para casa, que era Londres. A última cruz, ela ficou no centro de Londres. Então, marcou esse momento da chegada, na qual aconteceram as honras e os cortejos fúnebres. E nesse mesmo texto, ele traz o exemplo do monumento, que também está em Londres. Foi um evento que aconteceu no século XVII, por volta de 1660. Um grande incêndio devastou Londres e foi erguido em memória, né, dos mortos, em memória do acontecimento, que foi um acontecimento, enfim, muito triste. Foi erguido esse monumento como, né, para que não se esquecesse disso. Mas a cidade foi reconstruída, ela voltou a exibir o seu vigor, o seu brilho. E, no texto, ele conta a história, ele envolve o leitor e ele diz assim: imagine um londrino atual que todos os dias pranteia, se coloca diante dos monumentos, ou o monumento que foi erguido em memória ao incêndio, ou os monumentos das cruzes de Eleonor, e ele chora aquele evento, e ele não consegue se desvencilhar daquilo. A situação sofrida do passado, ela enovela esse londrino. Ele chora diante da cruz de Eleonor e ele não se dá conta de que ele pode ter a sua própria rainha. Ele não vive a sua própria história. Ele está fixado naquela situação, naquele sintoma. Então, ele traz esses sintomas por intermédio desses símbolos minêmicos. São símbolos da memória. Claro que quando Freud ele traz a memória, ele traz o símbolo minêmico por intermédio das metáforas, das analogias, dos mitos. Ele traz isso falando das cidades, ele traz arqueologias, mas ele fala da nossa cidade interna. As construções, as figuras que são colocadas na fala do pai da psicanálise são construções que o tempo inteiro podem falar de fora, mas eles falam do mundo de dentro, desse mundo interno. Então, é algo que, né, chama para um processo de, enfim, né, sentir o impacto dessa fala que é fora, dentro, mas que é uma fala consciente e inconsciente. Para se falar de psicanálise, se fala, claro, desse território desconhecido, que é do inconsciente. Então, depois desse texto, eu fiquei muito interessada no que se relaciona em arte e psicanálise, porque, nesse mesmo ano, eu descobri um livro de uma psicanalista, que até hoje eu acompanho, ela faz curadorias de exposições, fez agora Lugares do Delírio, que eu vi recentemente em São Paulo, a exposição passou pelo Rio de Janeiro também, que é a Tânia Rivera. O primeiro livrinho que eu tive acesso dela foi esse aqui, livro pequeno, mas que abriu tantas portas, que tem tanta densidade. E aqui ela traz situações do encontro da arte com a psicanálise, da psicanálise com a arte, que deram também uma espécie de captura em mim. Eu fui envolvida pelo tema. E, desde então, eu faço esse caminho, essa pesquisa. Em alguns momentos de densidade, naquele momento em que você sente uma ânsia mesmo de mergulho, de ter uma profundidade no processo, e que tem muita leitura, muita pesquisa, que tem produção escrita, e em momentos de hiato, alguns momentos de hiato. Mas ela foi ficando cada vez mais forte, principalmente quando eu fui fazer o curso de aperfeiçoamento em psicanálise na Escola de Psicoterapia Psicanalítica,
e que eu resolvi fazer psicologia para poder fazer a formação da, enfim, instituição internacional que o Freud fundou, né? E, em breve, concluo o curso de psicologia, tenho a intenção de fazer clínica também, e continuar com esse material, com essa pesquisa de arte e psicanálise. Eu já tenho assim, material suficiente para um livro, 2, 3, porque é um caminho que vem sendo feito há muito tempo. E como é um caminho que vem sendo feito há muito tempo, é também difícil fazer uma escolha. É difícil fazer uma escolha, de poder trazer essa escolha e compartilhar com vocês, porque é muita coisa. Foram muitas histórias, muitos confrontos, muitas inquietudes, e eu fiz um pequeno recorte, né? Contextualizei assim, como é que foi a chegada, e fiz um pequeno recorte. E, nas pesquisas, o que eu comecei a encontrar, de uma forma muito intensa, foi algo mais da ordem do confronto. Parece assim, uma história, né, que foi bem tranquila, uma maré tranquila, mas não foi bem assim. Porque, na pesquisa, eu comecei a perceber que existia um dado de muita tensão no encontro da psicanálise com a arte. Não propriamente da arte com a psicanálise, até porque os empréstimos que são feitos do Freud com a arte, enfim, desde a época dele, né? Mas a forma como os psicanalistas se apropriam tanto dos conceitos artísticos, tanto do que os artistas fazem, que é arte. Isso começou a trazer uma série de elementos, uma série de inquietudes dessa forma de apropriação. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Exposições aconteceram, exposição na Estação Pinacoteca de São Paulo, por exemplo, com artistas com obras de artistas como Leonilson, Farnese de Andrade, Flávio Chiró, e artistas também atuais, contemporâneos, que estavam mais jovens, eu quero dizer, na época. E a curadoria da exposição foi feita por 2 psicanalistas. E existiu aí, nessa situação e em outras tantas, uma espécie de aplicação da psicanálise às obras. Como se a obra do artista fosse uma espécie de psicobiografia do artista. E, claro, esse tipo de uso é um uso muito incômodo, e é um uso também que vai ter um caráter empobrecedor, porque vai trazer um fechamento para as obras, e as obras elas não são fechadas, elas estão abertas. Elas estão ali abertas para outras relações, né? E vincular o artista a um sofrimento oriundo de uma doença, como se fosse um diagnóstico de patologia psíquica, vincular o artista a um sofrimento oriundo de uma doença ou a um transtorno bipolar do humor, ou a uma personalidade melancólica, e querer ver na obra isso. Então, essas situações de uma psicanálise aplicada, elas começaram a surgir em vários contextos e de uma forma surpreendentemente frequente. E essa frequência, claro, causou também todo um processo de pensar isso de uma outra forma, de imaginar o que estava acontecendo nessa forma de apropriação. E eu fui recolhendo referências, né? As 2 referências que eu uso mais, que são 2 professores, um da Universidade Federal Fluminense, que é a Tânia Rivera, que ela também tem outros livros. Esse aqui é de 2014, O Avesso do Imaginário, e o professor João Augusto Frais Pereira, que ele é um dos que mais trabalha a questão da recepção estética, ou da captura estética. Ele é professor da USP, e todos os 2 têm linhas de pesquisa voltados para a área. E eu fui fazendo todo esse mapeamento de como os teóricos, os pesquisadores, eles estavam tratando isso, elaborando isso, de como é que era o tipo de relação desenvolvida também no contexto acadêmico. E esses 2, né, e principalmente o professor Frais Pereira, ele é muito crítico do que ele chama de psicanálise aplicada. Ele traz a psicanálise aplicada como sendo algo, né, aplicar X a Y. Isso quer dizer isso, como uma espécie de apropriação equivocada que os psicanalistas fazem da arte. Então,
o cenário que eu me deparei foi um cenário muito mais de impacto, de desconforto, de errância, de coisas que não se encaixavam, do que algo mais tranquilo e dentro, né, de uma situação mais sem incômodos. Era um cenário muito incômodo. E eles trazem, os teóricos que estudam as relações da arte com a psicanálise, trazem, por outro lado, a psicanálise implicada. A psicanálise implicada, ela vai dialogar, ou se confrontar, ou se deparar, ou não ter respostas certas no encontro com a obra. E o que entra em cena é o encontro entre dois. Você e a obra. O que é que essa obra te convoca? O que é que ela tem margem de elaboração? O que é que ela traz como questões? Você se depara com o trabalho de arte e o que existe nesse cenário também são elaborações de questões, não respostas prontas. As questões, elas te colocam no movimento, elas te instigam a fazer um percurso, que muitas vezes é um percurso movediço, não é um percurso em que você vai ter um chão firme no qual pisar. Não vai te trazer a quietude das certezas, muito mais a inquietude das dúvidas, das questões, do não saber, do incerto, desse sujeito que é o próprio sujeito da psicanálise, que é o sujeito que foi desalojado, que está fora da sua casa, que está num território que é muito mais desconhecido e que ele próprio é um estranho, e que ele é esse outro, do qual ele conhece, mas não sabe que conhece. Conhece sem conhecer. E tem 2 textos do Freud que são muito utilizados pelos psicanalistas, os pesquisadores que fazem esse passeio, né, essa investigação, sei lá, sobre as relações da arte e da psicanálise, que um é a lembrança de infância do Leonardo da Vinci, uma recordação de infância de Leonardo da Vinci, e o outro é o Moisés de Michelangelo. Freud ele fez muitas incursões pelo território da estética, muitas delas criticadas pela forma como foi conduzido, mas é também interessante ler um pouquinho Freud a contrapelo quando se pensa nessa relação que ele desenvolveu, porque ele era muito arguto no seu argumento, né? E ele traz muitas relações com a arte em vários textos, desde, enfim, a própria interpretação dos sonhos, a construção muito rica, quase de romance, que ele faz dos estudos sobre a histeria. Elizabeth von Ehre é um texto que é um romance, né? A forma como ele escreve, a descrição que ele faz dos sentimentos ambivalentes que Elizabeth sente. E em Escritores Criativos de Devaneio, em 1908, Totem Tabu, ele também traz o famoso Feitiço da Arte. 2 princípios, formulação para 2 princípios do funcionamento mental. Enfim, uma gama de textos. E a lembrança de infância de Leonardo da Vinci, na qual existe aí um dado de uma especulação com relação ao clássico Sorriso da Mona Lisa. Ele faz uma investigação muito profunda, ele era um homem muito culto e ele tinha uma vasta pesquisa bibliográfica nas mais variadas áreas, mitologia, antropologia, sociologia, enfim, tudo. Filosofia, literatura. E ele traz uma especulação muito grande com relação ao que seria esse sorriso, né? E casa com a mãe de Leonardo e faz algumas construções que, de alguma forma, trazem um rótulo, né? Que era a mãe que foi abandonada, a mãe que não tinha um marido, e que também voltou muito para o filho, toda uma ânsia de afeto. Ele traz uma construção que fala assim, do menino destinado a criar e sofrer, né? E esse texto ele é muito pontuado pelos estudiosos da arte da psicanálise como sendo uma construção que, apesar de muito rica, apesar de eximiamente escrita, maravilhosamente escrita, é um texto que pode engessar um pouco do que é o próprio material artístico, que é a própria obra. E tem o clássico exemplo do Abutre,
que não é abutre, né? Quando Freud fala e ele constrói, ele vai puxar no Egito Antigo a figura do abutre, de uma deusa do Egito, e não é um abutre, foi um erro de tradução, na realidade era um milhafre. Então, tem vários pontos de tensão com relação a esse texto do Leonardo da Vinci, né, com relação a, talvez, associá-lo mais a um dado de psicanálise implicada, na qual o próprio Freud ele não se colocou no texto, diferente de como foi no Moisés de Michelangelo. No Moisés de Michelangelo, ele foi uma construção, uma escultura feita para o túmulo do Papa Júlio II, e está em Roma. Ele ia várias vezes para ver essa obra, várias vezes, e no percurso que ele fazia, ele se colocava diante da obra e olhava os olhos de Moisés, feito pelo Michelangelo, e ele era muito afetado. Ele começa o texto falando que ele tem muitas obras que o afetam, mas que nem sempre ele consegue dizer exatamente por que é que ele sente aquilo que ele sente. Ele não consegue achar a resposta imediata ao que desencadeou o afeto. E isso fez com que ele voltasse várias vezes para ver a obra. E essa inquietude do não saber, ele ficava intrigado com o olhar, intrigado com a construção, né, do que parecem chifres, mas que podem também ser raios de sol. Ele ficava intrigado com uma posição, porque ele se indagava se ele era aquele momento em que ele ia levantar, porque é justamente o momento em que Moisés percebe que os hebreus estavam adorando o bezerro de ouro, e eles têm o decálogo, né, as tábuas das leis na mão. E ele fez toda uma análise de como era essa posição que Moisés estava. Mas o que é mais interessante do texto, talvez, seja essas questões que ele colocou para ele mesmo. Esse texto, inicialmente, foi publicado de uma forma anônima. Ele não assinou o texto depois que ele ficou conhecido como sendo o texto do Freud. Depois assumiu, colocou o nome. Mas é um texto em que existe aí um dado de uma implicação na obra. E, durante esse percurso, eu fui também observando de como as pessoas elas se relacionavam com a arte. E cheguei ao que se chama desse conceito de captura estética, ou estética da recepção, que é quando você está num contexto de uma exposição, mas isso também pode se dar com outras linguagens, o cinema, o teatro, a dança, a literatura. Privilegiei aqui o aspecto visual, por conta mesmo, né, de um tema mais voltado para o contexto da galeria. E que você está diante de algo que te causa um forte impacto, algo que desperta um afeto, e que você não sabe exatamente por que isso aconteceu. O que é que faz você perder o chão quando você está diante de uma obra num contexto de uma exposição? O que é que ela traz para você que você não consegue fornecer respostas, mas que algo te diz alguma coisa, e isso reverbera, e isso não se cala, e isso volta amanhã, e depois, e depois. Algumas pessoas transformam isso numa pesquisa. Mas existe um dado que dá um start, que te movimenta. E isso também é uma fonte de estudos quando se pensa nas relações da arte e da psicanálise, que é justamente a captura estética. Eu fui mapeando um pouco os relatos. Eu tenho um relato do José Castelo, diante de uma obra do Leonilson. Tenho, enfim, vários. Eu coloquei aqui 2, porque, por questão de tempo mesmo, não tenho condição de trazer tudo. Matilde Campilho, quando encontrou Jackson Pollock. Agnaldo Farias, quando esteve dentro, né, de uma instalação, uma obra do Anish Kapoor. E tantos e tantos outros, os meus próprios relatos. Relatos de pessoas que eu conheço, que tiveram sensações físicas às quais elas não conseguiam dar resposta. E o que é movimentado nesse contexto? Eu vou trazer aqui, na sequência, 2 colocações desses relatos, 2 histórias,
falar um pouquinho também de algumas obras que me despertaram, que me movimentaram e que moram comigo até hoje, que às vezes me visitam em sonhos, que são, de alguma forma, os meus próprios fantasmas, esse conjunto de imagens que nos molda, modela e movimenta. Então, as capturas estéticas. Essa aqui, o escritor e jornalista José Castelo, ele foi convocado a fazer uma fala sobre a poesia de Manuel de Barros no SESC de São Paulo. E ele chegou cedo, na história que ele conta, ele chegou cedo, e como ele tinha tempo hábil, ele resolveu visitar uma exposição que estava acontecendo no mesmo prédio, chamada Os Penélope, que era uma exposição conjunta do Leonilson e do Arthur Bispo do Rosário. E ele conhecia muito a obra do Bispo, ele já era fã da obra do Bispo do Rosário. E ele foi muito impulsionado pelo Bispo, essa história já tem um tempo, que ele nunca esqueceu. Ele publicou isso na coluna que ele tinha, infelizmente deixou de ter, no jornal o Globo. E quando ele passou a ver as obras do Leonilson, ele foi tendo assim, um magnetismo, foi surgindo um magnetismo com relação ao encontro com essas obras. E teve uma na qual ele parou. Ele parou e tudo mudou de som, de vibração, de luz. O espaço foi transformado. Esse espaço não era mais o mesmo espaço. E aqui eu coloquei um trechinho da própria fala dele. O diálogo sutil, a conexão invisível, até que vem um susto. Creio, sempre acreditei, que toda conexão com a arte se dá através de um susto. É no choque, é no estado de choque, que alguma coisa acontece. É do sobressalto que a arte arranca sua força. Sempre acreditei nisso. Ainda assim, vem um escorregão. Foi assim, mais uma vez. De repente, em uma das paredes da sala, deparo comigo mesmo. Isso mesmo. Ali estou eu, ali está o meu rosto, bem à minha frente. Ele me encara. Ainda não consigo entender o que vivi. Dizer que foi só uma coincidência é dizer muito pouco. Pensar, ao contrário, que haveria ali algo de intencional é simplesmente absurdo. Pois é justamente nesse vão, entre o acaso e a intenção, que a arte se faz. Assim como o escritor precisa de seu leitor para existir, também um artista visual precisa dos olhos alheios para estar vivo. Já não tenho dúvidas. Mesmo depois de sua morte física, Leonilson esteve vivo naquela sala. A mim coube o papel de seu fantasma. Existe um texto do Freud que, no próximo ano, ele fará o seu centenário, que ele tem o título de O Estranho. Mas esse texto é um texto muito precioso quando nós imaginamos o que é a captura estética, que efeitos emocionais ela causa nas pessoas. Porque o estranho, na construção que o Freud traz, é, ao mesmo tempo, familiar. O estranho e o familiar, eles estão juntos. Quando ele diz isso, ele fala desse algo que deveria ter ficado na sombra, desse algo que deveria não ter aparecido, mas que surgiu, que veio à luz. E que ele surge como um paradoxo, porque, ao mesmo tempo que é o que há de mais familiar, porque é muito seu, que foi recalcado, está diante de você e que te coloca numa espécie de uma vertigem, da qual você não consegue colocar palavras para explicar o que você sentiu. Ele traz construções muito interessantes nesse texto. Ele usa um conto do Hoffmann, que é O Homem de Areia, que é uma história uma história fantástica, de um homem que jogava areia e arrancava os olhos das crianças. Aí vamos lembrar aí que o próprio Édipo arrancou, furou os próprios olhos. E tem outros dados nesse texto que também são muito instigantes para a gente pensar na figura do duplo. Porque quando Freud ele coloca situações da sua própria vida, ele fala
que coisa estranha, eu estava numa rua em que mulheres pintadas estavam à janela se oferecendo, e eu quis ir embora dali. Mas, à medida em que eu ia embora, eu voltava para o mesmo lugar. Eu ia embora e voltava para o mesmo lugar. E ele relata também, uma experiência que ele teve, de um grande susto que ele teve. Ele estava no trem, o trem saculejou, e ele deu um passo para trás quando ele viu um homem muito estranho, aterrorizante, do qual assim ele quis manter distância. E quando ele percebeu, era o próprio reflexo dele no vidro. Estranho, familiar. José Castelo, também, quando ele se viu na obra do Leonilson, José Leonilson, José Castelo. E que a luz banhou e a face dele estava projetada na imagem, ele ali estava diante dele mesmo, mas que também era o outro. E, no caso, quando ele traz, o Leonilson esteve vivo nessa sala. Sou eu, é ele. Isso é tão forte porque ele traz os dados da comunicação com esse outro. Os dados dessa comunicação inconsciente que se dá com o outro. Porque ninguém consegue construir uma história sozinho. E esse outro, esse interlocutor, que pode ser o outro obra, muitas vezes ele pode ser um espelho da qual você se vê, da qual você rejeita o que vê, mas que talvez seja algo recalcado, mas que pode falar muito de você, inclusive desse dado minêmico que está adormecido, guardado nos porões da memória e que pode vir à tona e trazer uma surpresa na sua relação com o mundo. De uma certa forma, é justamente esse estado sem surpresas com o mundo que a psicanálise vem instigar, quando nós pensamos na psicanálise contemporânea. Essa vida que está tudo muito encaixadinho, para a psicanálise não é assim. E, claro, muitas pessoas têm um incômodo muito grande, talvez, de deitar no divã, de entrar nesses territórios desconhecidos, porque eles não serão calmaria. O Paulo Moreira, ele escreveu, puxando de uma outra autora, mas ele fez uma brincadeira com isso. Ele escreveu na orelha de um livro que eu escrevi, o seguinte: para encontrar calmaria, é preciso plantar o coração no cerne da tempestade. E o trabalho com a psicanálise ele é muito assim. Você acaba entrando numa tempestade, você entra em territórios movediços, em territórios que você não tem mais o domínio, que o teu campo das certezas ele sai de cena. Recentemente, eu vivi algumas experiências que elas foram sentidas no corpo mesmo com relação a isso. E foram muito fortes. Essas experiências foram as que eu escrevi nos textos que eu mandei para aquele concurso que a Bia falou. E são experiências de desterritorialização, de deslocamento, muito fortes, porque eu tive que sair às pressas da minha casa. Isso acabou também se tornando uma experiência estética, dessa cidade que te cospe para fora, às vezes, que você tem que abandonar o seu lugar, que é o teu lugar, a casa, é também a metáfora da mãe, da primeira casa, que foi a nossa casa primeira, a casa na qual nós estávamos seguros, e que fomos cuspidos para fora, que fomos colocados para fora. Então, nesse mundo de fora e no mundo de dentro, existe sempre um intercâmbio, que isso é muito intenso. E que dessas experiências de deslocamento também podem existir outros canais de elaboração. Eu falo da minha experiência, cada pessoa vai ter a sua. Nesse dado aqui é muito mais um campo de certeza do que de certeza. Uma outra experiência estética que eu achei muito rica, de uma pessoa que já veio falar aqui algumas vezes, os mediadores da Unifor, que estavam na exposição Ayrton Queiroz, conheceram, que é o professor Aguinaldo Farias. E ele fez o trabalho de preparo com os mediadores. E ele teve uma experiência estética que ele colocou num texto, dentre tantas outras, e foi com um trabalho do Anish Kapoor,
que é esse buraco aí. Só que, quando ele traz a experiência, cada experiência existe dentro de uma atmosfera. Por isso que é bem complicado projetar imagens para falar, né, da sensação que você teve do encontro com as obras. Isso é só para dar uma ideia, porque cada pessoa vai ter a sua própria experiência. Recentemente eu fui, né, até indiquei para várias pessoas, fui a uma exposição do Bill Viola, no Sesc de São Paulo, da Paulista, e a experiência com contato, posso até colocar, até coloquei um framezinho, né, de uma imagem do Bill Viola, mas a experiência de estar no espaço, naquela atmosfera, naquele ambiente, no canal de abertura que você está naquele dia, porque tem dias que nós estamos mais fechados, tem dias que nós estamos mais superficiais, e tem dias que nós estamos com acesso mais favorecido a quem nós somos. A quem nós somos, sem as peles invisíveis, sem as amarras, sem as distorções egóicas. Estamos mais abertos a essa interatividade com a obra. E nesse texto, é um texto que está disponível na internet, que eu trabalhei também com alguns grupos, ele fala, quando ele entrou, né, é um ambiente bem escuro, e que tinha esse buraco, né, que era um tapete redondo, no qual as pessoas ficavam no entorno, em volta do tapete. E algumas pessoas ficavam 1h30 na fila, era numa documenta de Cássio, que ele foi, né, exposto. E, quando chegavam, saíam reclamando. Entrei aqui só para ver um buraco. Ele até brinca no texto, fala assim, mais um que a arte contemporânea perdeu. Mas o fato é, né, que quando nós trazemos a arte contemporânea, espera encontrar contemplação, quietude, provavelmente não vai encontrar isso. Né? Vai encontrar algo que vai te instigar e que vai te convocar a estar na experiência. Não exatamente a falar sobre a experiência, porque uma coisa é você estar na experiência, outra coisa é você falar sobre as coisas. Só tem sentido se você realmente viveu aquilo. E à medida em que o olhar dele, né, foi se acomodando àquele lugar, à medida em que o olhar dele foi se acostumando com a luz do ambiente, ele começou a entender, a sentir, né, uma compreensão mais pelo sentimento do que pelo racional, de que o olho é tátil, porque era muito escuro, e esse buraco era um escuro dentro do escuro. E que aquele buraco passou a chamá-lo. Aquele buraco passou a chamá-lo como se quisesse tragá-lo para dentro dele. E ele relata essa experiência também de uma forma muito afetiva. A maneira como as pessoas falam da captura estética, e aí também já vão aí pensando, de repente, se vocês têm histórias para contar de captura estética, porque quem tiver história para contar, eu quero muito ouvir, né? Não precisa ser necessariamente hoje, mas em outros contextos também. Ele se sentiu puxado para esse buraco, dentro desse espaço, dessa casa. Né? É um tipo de construção e de uma experiência mais arcaica. Um buraco, vou especular um pouco, de onde viemos, o buraco de onde saímos, esse lugar escuro, enigmático, misterioso, do qual nós não temos a certeza de onde as coisas estão. O que é isso? Né? O que foi isso para ele? E ele, quando ele fala, ele diz, saí dali e aquele trabalho ficou me incomodando. Os trabalhos que te falam são aqueles que não... Você terminou a exposição, terminou o filme, terminou o livro, mas nem o livro, nem a exposição, nem o filme te deixam. Eles continuam contigo. Mas para isso que serve a arte. É para incomodar mesmo. Esse é o papel da arte. Ela nos coloca frente a determinadas coisas que já conhecemos, mas que, por seu intermédio, revemos e reconhecemos. Ele falou aí bem psicanaliticamente. Né? Coisas que já conhecemos, mas que, por seu intermédio,
revemos e reconhecemos. Reconhecemos de uma outra forma, reconhecemos com outra força, reconhecemos com outra mobilização, mas que estão ali atualizando o sujeito desejante que somos, né? Movidos por esse desejo. Da verdade do nosso desejo, que nem sempre é, aliás, não é, porque cada um tem a sua, a verdade do consenso. Daí também, como a psicanálise não pode ser aplicada num contexto geral, porque existe algo que é construído no encontro. Se for na clínica, no encontro da dupla psicanalítica, o analista com o seu analisando, do que é formulado ali desse inesperado, porque toda sessão de análise é um encontro com o inesperado. É o inconsciente do analisando com o inconsciente do psicanalista, da mesma forma que algumas exposições, alguns encontros, eles afetam e outros não. Não tem como chegar e ter certeza do que vai acontecer. Isso dá medo, mas, ao mesmo tempo, é altamente, né, forte, encantador. E aí eu pensei assim, foi tão difícil, porque são tantas obras. Foi muito complicado fazer algumas seleções de obras que me mobilizaram, né, porque são tantas. Tem uma que a Carol falou, que é da Valesca Soares, que também eu tive uma experiência com aquele trabalho, Carol, que você falou, primeira vez aqui no Museu de Arte Contemporânea de Fortaleza, do Ceará. E uma segunda vez no próprio Inhotim. Me mexeu tanto comigo, mobilizou tantas coisas, né? E eu nunca esqueci, e sempre está como um elemento de elaboração. E o trabalho da Elida Tessler, que eu também conheci a primeira vez numa exposição que ela teve, um individual, no Museu de Arte Contemporânea. Essa exposição, eu voltei lá, da primeira vez que eu fui, enquanto ela esteve em cartaz praticamente todos os dias. Porque eram várias obras, né? Tinha uma construção que ela fez com as meias de nylon reunidas durante 20 anos da mãe. Era um trabalho de pintura, era um trabalho de afeto, era um trabalho de memória, era um trabalho que essa mãe dela era também a sua. E o que mais mexeu comigo foi o claviculário, que eu também lembro do trabalho da Cláudia Sampaio. Eram várias chaves, era uma sala de chaves, e cada chave tinha uma palavra. Palavras que ela retirava dos livros, ela trabalha muito na relação com a literatura. Palavras que ela colocava de uma forma aleatória e que, né, ou não, mas que o espectador ele teria que elaborar a sua própria construção naquela experiência. E a chave é um símbolo muito potente. Ela pode abrir, ela pode fechar, ela te dá acesso, ela veda o acesso. Ela, psiquicamente falando, é um símbolo muito intenso. Tem um filme, até que eu mostrei para a turma da Hannah, da Maya Deren, né, que ela tira uma chave de dentro da boca. E essas relações todas, elas vêm à tona e elas vêm todas misturadas quando você está diante de um trabalho que te convoca. E essa experiência com o trabalho da Elida Tessler foi muito, muito intensa. E aqui eu falo da minha própria experiência, né? Eu não tenho como dizer o que ela quis dizer, ou que ela tem as intencionalidades dela, mas o mais importante, para mim, e o que eu considero para os espectadores, são as relações que eles fazem quando eles estão nessa experiência de contato com a arte. Porque o filtro de vida dele, naquele encontro, é um encontro único, singular, que está ali colocado para tanta gente, mas que cada um pode fazer as suas próprias elaborações afetivas desse encontro, estéticas, formais. Eu gosto muito de mitologia. Algumas turmas aqui, nós trabalhamos a mitologia, e é uma viagem, mitologia, né? Porque
São situações que aconteceram há tanto tempo, séculos e séculos. 7 séculos antes de Cristo, a Ilíada, a Odisseia de Homero, e Hesíodo, os trabalhos e os dias, a teogonia, todo o surgimento dos deuses, deusas dos mortais. Né? A filosofia vai falar sobre a mitologia e a filosofia vão falar sobre a nossa condição de mortais. E o que é que cabe a um mortal? Né? O que cabe a um mortal é se compreender como um ser finito, que tem uma vida para aproveitar e viver. Não se comportar como um Deus, que tem ali o tempo todo do mundo, para qual o tempo não passa, né? Para qual o tempo é um tempo inesgotável. Nós temos uma história que ela é temporal. E o trabalho dessa artista, Tatiana Blas, Penélope, dessa construção que faz uma relação com a Penélope, que ficou esperando Ulisses, né, na história da mitologia, ela tecia de dia, enquanto os pretendentes estavam ali, querendo assumir o lugar do rei de Ítaca. Ela produzia e, à noite, ela destecia. Tecer e destecer, começar e desfazer, fazer e desfazer. E esse trabalho eu achei muito forte, né? Tanto pelo símbolo que ele vai trazer, pelo que ele remete, mas também por esse não saber se começa, se está sendo feito ou se está sendo desfeito, e essas linhas invadem um ambiente de fora. Isso é numa capela no Morumbi, em que vários artistas fizeram intervenções nesse lugar, nesse espaço. Ou se essas linhas se entranham e se isso está no processo de ser tecido ou destecido. Esse não saber, ele vai te levantar questões. Né? E você vai ter que fazer alguma operação imaginativa, criativa, para dar conta disso. E isso é que é o mais interessante. É você se colocar nesse lugar de poder criar o seu próprio sentido. Isso traz uma riqueza para o encontro. Os dados poéticos, delicados, né, o trabalho da Brígida Baltar, Coleta da Neblina, ela tem do orvalho, da maresia. As poesias, a poesia do invisível. O que está todo dia colocado, mas que passa despercebido no banal dos dias. A delicadeza do ínfimo, a delicadeza do ínfimo. Que como isso fala tanto, né, do que é a sensibilidade humana. Eu acho que nós somos extremamente materialistas. Né? Tem toda uma cultura que perpassa, que convoca isso. Mas estar no mundo, estar na natureza, simplesmente ser, sentir o orvalho, estar no momento, usufruindo daquela atmosfera, daquele instante, né, inteiro naquele momento. Então, essa névoa, né, o trabalho dela é muito delicado. E me convocou muitas vezes a estar mergulhada nesse processo. Primeira vez que eu vi essa imagem do Yves Klein, Salto para o Vazio, eu fiquei também muito inquietada com ela, né? Porque é o se jogar, o se lançar. E, nesse momento, principalmente nessa seleção que eu fiz, essa imagem ela está presente porque eu tenho compreendido muito assim. Né? Estar na vida é um se lançar, e muitas vezes se lançar no vazio. No não saber, e muitas vezes quebrar, né? Machucar e se refazer. Caquinho, retalho, faz coxa, faz sei lá o quê. Alguma coisa com isso. Porque a vida é risco. Do meu lugar como analisanda, isso tem ficado muito forte. De que é preciso coragem, né, para se ter a própria vida. É preciso coragem para se ter a verdade do que se é. E essa imagem do Yves Klein, que no primeiro momento eu não gostava de olhar para ela, hoje eu olho para ela de uma outra forma,
porque também, na caminhada da vida, a tua relação com as imagens, com as obras, ela também muda. Todo dia nós mudamos. E, nesse momento agora, essa imagem me faz muito sentido. Ela chama muitas coisas e fala de uma forma muito mais intensa do que talvez tenha falado em outros momentos. No final do ano passado, nós trabalhamos a Marina Abramovic aqui. Né? E aqui é uma foto, mas o trabalho dela está feito em vídeo. Vocês também, esse trabalho vocês conseguem ver, pelo menos um detalhe dele. E essa tensão da relação, né? Também não pautada por certezas, também sempre numa ameaça, mas também sempre numa confiança. Porque não se constrói uma história erótica, né, pautada pelas ligações de Eros, sem se entregar, sem saltar no vazio, sem permitir que esse outro aponte a flecha para você. Esse trabalho também, ele passou por várias fases, ele assumiu vários contextos. Ana Maria Maiolino. E quando eu terminei de fazer as imagens, eu pensei assim, tem muito a ver com as situações que eu vivi recentemente. Né? Então, isso tudo vem muito atrelado às experiências intensas que eu tive. Os textos que foram escritos, pisando em ovos. Né? Às vezes a gente pisa mesmo nesses ovos. E eu me senti, né, muitas vezes nessa situação, com a saída da casa, com algumas, né, situações outras que aconteceram. Esse trabalho da Érica Verzutti eu vi no Panorama da Arte Brasileira, que foi uma curadoria da Araci Amaral. Vocês lembram do lapidário, que eu falei, do Vará? Né? Então, esse lugar dessas ruínas. E essas ruínas que são reunidas de uma ou outra forma, elas são muito emblemáticas do que é a nossa própria experiência contemporânea. Fragmentos de coisas, pedaços de nós, os nossos fantasmas, esse nosso cemitério, que ao mesmo tempo é fantasma, mas também é vida, porque nós damos vida aos nossos mortos. Foi um outro trabalho também que foi muito intenso. Esse fresquinho, né, é um trabalho de 2013, do Bill Viola. Só vídeo é o lugar, é o espaço, só você passando pela experiência para poder, né, viver isso. Mas que são imagens que são de vários tempos. O Bill Viola ele consegue condensar, né, como num sonho, imagens da história da arte, imagens da mitologia. Ele tem um manejo nessa condensação também que te coloca numa espécie de atemporalidade. Ao mesmo tempo em que ele utiliza muitos recursos da tecnologia de uma forma magistral, ele também traz o arcaico, ele traz o simbólico, ele traz o mito de uma forma atualizada. E foi uma experiência gigantesca, né, de um impacto de captura estética. Eu tive várias capturas estéticas com artistas que estão aqui hoje. Né? Ana Cristina, Cláudia Sampaio, na casa dela. A Cláudia transformou a própria casa, né, na obra. A Nayana Magalhães, né, que é uma pessoa que... Né, os vídeos da Nayana, que sempre está aqui, próximo da Multiarte. Então, uma série de histórias. E essa imagem ela é de uma caverna rupestre. Existe um filme que foi dirigido pelo Wagner Herzog, chamado A Caverna dos Sonhos Esquecidos, que ela traz a história dele, e ele também muito impactado com o encontro dessas imagens tão antigas, imagens de cerca de 40 mil anos antes de Cristo, que estavam soterradas. E, em 1994, 3 espeleólogos encontraram a caverna e encontraram um tesouro de imagens feitas pelos nossos ancestrais. E uma das imagens é essa mão.
Ela é como se fosse essa mão arcaica, essa mão primitiva, essa mão primeira. Ela traz também para nós uma espécie de um retrato, de um espelho, de um autorretrato não reflexivo, de um espelho não reflexivo, de um gesto de separação. O nosso ancestral, ao colocar a mão, e ao fazer essa gestualidade de colocar a mão, de talvez ter colocado pigmentos na boca, pigmento vermelho, e ter soprado a mão, ele sopra e ele tira a mão. Ele tira a mão e lá está a mão dele. A mão está lá. É ele, mas não é mais ele. Ele foi separado dele mesmo. Essa lógica dessa separação, ela é muito potente também em termos psíquicos, porque o separar é também crescer. O separar, nesse contexto, é não estar na simbiose com a mãe. É doloroso, mas, ao mesmo tempo, também é o que te fornece uma experiência sua, não dos outros. E esse gesto que é repetido durante todo esse tempo, tanto um gesto que nós identificamos como sendo próprio da espécie humana, de dar uma identidade, aqui tem um ser humano, quanto o gesto que todos nós passamos, colocando a mãozinha na parede, vendo ali a nossa marca, que quem tem filho vê os filhos fazerem isso, filho pequeno. A repetição de um mesmo gesto, individual e geral. A repetição de um mesmo reconhecimento. Uma história que é de separação, mas que, ao mesmo tempo, é uma história que se repete, que é a história da própria humanidade, que muitas vezes é construída, né, nos caminhos de pontes tensas sobre abismos, que muitas vezes é construída na relação, né, que a obra de arte visual ela traz essa janela para o imaginário. Talvez o imaginário de nós mesmos, os nossos próprios espelhos. E ela também convoca a trazer o mistério da nossa relação com o outro, que é também o mistério das tramas do inconsciente que se dão numa comunicação. Obrigada.